Olá, muito boa noite. A partir de agora, a TV Band Vale realiza o debate com os candidatos à Prefeitura de São Sebastião. Mantendo a tradição democrática com a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação e respeitando as regras sanitárias que se fazem necessárias devido à pandemia do coronavírus, o programa convidou para este debate os 5 candidatos ao cargo de prefeito de São Sebastião, cujos partidos políticos têm representatividade no Congresso Nacional, atendendo o artigo 44, parágrafo 1º da Resolução 23610/2019. 4 postulantes estão no estúdio da TV Band Vale em Taubaté e são apresentados agora por ordem de sorteio. São eles: Sombra, do PTC, Hamilton Pacheco, do PSB, Professor Gleidson, do MDB e Hernani Primazzi, do PSC. O candidato Felipe Augusto, do PSDB, que concorre à reeleição, também foi convidado. Teve representantes nas reuniões de discussão de regras e sorteios, mas ontem à noite nós recebemos do delegado da coligação para São Sebastião avançar ainda mais, Emerson Elias, um documento que aponta que Felipe Augusto está com suspeita de Covid-19 por apresentar sintomas da doença. De acordo com o médico Juan Lambert, coordenador da unidade de pronto atendimento de síndrome respiratória da cidade, os protocolos da OMS preconizam que o prefeito, nessas condições, se mantenha em isolamento domiciliar. Novos exames estão sendo realizados. As regras do debate não permitem substituições. Além disso, eu registro aqui que o candidato engenheiro Cláudio Abreu, do Democracia Cristã, também concorre ao cargo. O debate é realizado pela TV Band Vale em parceria com o jornal O Vale e transmitido também pelas rádios Band Vale FM 102,9, Band Vale FM Litoral 98,5, pelo Facebook da TV Band Vale e pelo YouTube na página da TV Band Vale. Os candidatos presentes foram orientados a permanecerem com máscaras que só serão retiradas nos momentos de pronunciamento, perguntas e respostas, e eles também mantêm o isolamento social. Aliás, a Band cumpre todos os protocolos sanitários para evitar qualquer tipo de possibilidade de transmissão do coronavírus, já que a gente vive um período de pandemia da Covid-19. Então não há plateia nem convidados e toda a participação dos candidatos acontecerá nos 4 púlpitos que foram montados aqui no estúdio, 2 de cada lado. Dessa forma, os púlpitos são higienizados por uma equipe contratada pela Band a cada utilização. Também há disponibilidade de álcool gel em todos os púlpitos. O debate conta com audiodescrição, que é uma narração das imagens, closed caption e tradução simultânea de Libras, língua brasileira de sinais, com a equipe Ciflar Libras, em parceria com a Faculdade Santo Antônio de Caçapava, respeitando assim as normas de acessibilidade. Hora de conferir as regras do debate, que terá até 1h45 de duração. Neste primeiro bloco, além da apresentação dos candidatos por ordem de sorteio, eles vão responder a uma pergunta gravada por um jornalista do Grupo Band Vale. Cada candidato terá 1 minuto para responder, também por ordem de sorteio. No segundo bloco, cada candidato pergunta para outro candidato. As perguntas têm no máximo 30 segundos, as respostas até 2 minutos. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e, por fim, quem responde, 30 segundos para a tréplica. No terceiro bloco, mais uma vez, candidato pergunta para candidato. Desta vez, a pergunta tem 30 segundos, as respostas até 2 minutos, as réplicas até 1 minuto e as tréplicas de até 30 segundos. Ainda neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas do Grupo Band Vale e do jornal O Vale, parceiro no debate, sobre os seguintes temas: turismo, saúde, emprego e meio ambiente. Cada um terá 1 minuto e meio para responder. As ordens, tanto das perguntas entre candidatos, quanto das respostas das perguntas dos jornalistas, foram definidas por sorteio. Apenas os temas serão sorteados pelo mediador. No quarto bloco, mais uma rodada de perguntas de candidato para candidato. As perguntas devem ter até 30 segundos, as respostas 2 minutos, as réplicas de até 1 minuto e as tréplicas com no máximo 30 segundos. Por fim, no quinto bloco, os candidatos podem responder a possíveis direitos de resposta no tempo de 1 minuto e terão as considerações finais previstas em 1 minuto para cada candidato. Vamos agora então à pergunta que deverá ser respondida pelos 4 candidatos presentes. Eu lembro que a ordem das respostas foi definida por sorteio.
Essa primeira pergunta, que vale para os 4, é do jornalista Conrado Balucci, que é o nosso jornalista da Band Vale FM Litoral 98,5. E a gente vai, então, começar pela ordem as respostas. Vamos à pergunta do Conrado Balucci. Boa noite, candidatos. A minha pergunta é sobre transporte público. A empresa Ecobus, que detém a concessão desde o governo Juan Garcia, presidente do MDB e principal apoiador do professor Gleivson Gaspar, teve o seu contrato prorrogado na gestão Hernani Primazzi, que também é candidato, e agora cobra da atual administração, cujo candidato Hamilton Pacheco é ainda vice-prefeito e agora candidato de oposição, uma dívida milionária que a prefeitura diz não existir. Por uma decisão do Tribunal de Contas, a empresa Ecobus deve sair até o final do mês do município, mas há tempos que a população sofre com um serviço ofertado tão precário na cidade. Qual a solução para o transporte público coletivo em São Sebastião? Pela ordem previamente sorteada, quem começa respondendo é o candidato Sombra do PTC. Candidato, por favor, ao primeiro púlpito ali à minha esquerda. O senhor terá, então, 1 minuto para responder. O tema é transporte público. Muito obrigado pela presença aqui no debate. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado pela chance de a gente se apresentar e apresentar nossas propostas. Na questão do transporte público, na nossa administração, nós pretendemos criar a Secretaria de Transporte, que vai agregar toda a mobilidade urbana dentro dessa secretaria. Pretendemos criar uma linha de ônibus exclusiva atendendo à rodovia e ônibus menores interligando a diversos bairros. Como São Sebastião tem uma realidade diferente a cada bairro, a gente precisa estudar cada caso e trabalhar através de consórcios trabalhando, atendendo, ou até dos alternativos fazendo esse transporte. Ok, candidato, okay. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Por favor, agora o candidato Hamilton Pacheco é o próximo candidato a responder. Por favor, candidato, o senhor vem aqui a este segundo púlpito, que também está ao meu lado esquerdo. Agora é a sua vez de responder. O tema é transporte público. O senhor tem 1 minuto para a resposta. Boa noite. Boa noite. É muito bem colocado esse tema. Eu me sinto feliz por aqui estar, agradecer à Band Vale por esse convite, a todos os nossos colegas candidatos aqui e ao povo de São Sebastião. Quando se fala ali de transporte público, é vergonhoso em nossa cidade, não poderia falar diferente aqui. Eu, como vice-prefeito atual, como é vergonhoso passar por isso a nossa população. Eu tenho certeza que se fosse eu no poder, eu já teria mandado embora essa empresa de nossa cidade, que é vergonhosa. É vergonhoso como trata os nossos usuários. Isso sim, no meu governo, pode ter certeza que vai ter transporte de qualidade e com responsabilidade, sem agrados políticos. Quando se faz agrados políticos, a população paga o seu preço. Entendo eu que, com seriedade, fará um governo muito bom. Ok, candidato, muito obrigado. O senhor pode retornar. Agora o candidato professor Gleivson, do MDB, por favor, ao meu púlpito aqui ao lado direito. E agora a gente passa a higienizar os púlpitos do lado esquerdo. Vamos às respostas aos púlpitos do lado direito. O professor Gleivson tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado pela presença. Boa noite, professor. Vamos lá. Bom, agradecer a todos da Band por mais este momento democrático e dizer que um prefeito, um gestor de verdade, não deveria delegar a responsabilidade de resolver o transporte público para prefeitos passados. Deveria ter a hombridade de não deixar seu povo sofrendo como sofre. Eu, como vereador, tenho legitimidade para falar do transporte público porque fui o único que briguei pela população, enquanto o prefeito lotava o ônibus da Ecobus com os vereadores, com comissionados, com secretários, dizendo que tinha Wi-Fi, GPS e câmera de monitoramento. Nós é que denunciamos para o Ministério Público. O que precisa é de alguém que tenha a coragem de tomar a dor do seu povo e não deixar a coisa chegar no ponto que chegou. O transporte público de São Sebastião terá uma nova realidade. É esse o compromisso que eu fecho com vocês. Sem firulas, sem mágica. É com muita seriedade. É isso. Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação. Pode retornar ao seu lugar. Agora o candidato Hernani Primazzi é o próximo a responder a pergunta. O tema é transporte público de São Sebastião. Por favor, no púlpito lá da ponta direita, que está higienizado. O candidato tem agora 1 minuto para a resposta. Obrigado pela presença, candidato. Boa noite. Boa noite. Parabenizar a Band por esse evento, essa oportunidade que nos dá de poder esclarecer. Então, nessa questão do transporte, primeiramente,
Não foi condenado pelo Tribunal de Contas, foi aprovada a licitação, sim. O que foi feito lá foi o apontamento da atual gestão, onde estava sendo feito o pagamento de monitores que a gente colocou na nossa gestão nos ônibus para as crianças e não estava havendo, né? Então, pagamentos indevidos. Segundo, a fiscalização pertence à prefeitura. Então, o prefeito, na sua gestão, e ultimamente que começou a pegar fogo em ônibus, uma série de problemas, deveria ser feito a cobrança e não deixar para as vésperas da eleição para poder trazer empresas carimbadas para poder fazer contratos de emergência, como fez em merenda, como fez em lixo e tudo mais, que é a especialidade da administração atual. Então, a gente tem, e não foi feito prorrogação, isso tem que se deixar claro também, foi feita uma licitação para que a empresa ganhou 15 anos com direito de mais 15, se trabalhasse direito. Ok, candidato, muito obrigado pela sua presença nessa rodada. O senhor pode se retornar ao seu lugar e assim a gente termina o primeiro bloco. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial. No próximo bloco, candidato pergunta para candidato eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.